Deus repousa sobre cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus se enriquece a sua vida com a presença do Espírito Santo e que você possa terminar o ano feliz, juntamente com a graça de Deus, e você começar o ano feliz, junto com a graça de Deus, começando e terminando, procurando viver uma vida separada para Deus, não procurando misturar as coisas, porque coisa misturada, ela é problema. Não mistura a sua fé. Sua fé tem que ser como a fé do grão de mostarda, que a turma ensina porque é pequeno, mas não é. Mombrano não ensina, porque é uma fé pequena o grão de mostarda. É porque o grão de mostarda, o pé de mostarda, ele não aceita enxerto. Por isso que tem que ser fé como um grão de mostardas. Fé sem enxerto. Fé pura, fé única. Não é crer em Deus e crer em tal santo também, crer em tal santo, aí você está misturando. Aí é fé misturada. Aí sua fé sobe no céu misturada. Você tem que ter uma fé pura. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Disse Paulo aos Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se alguém perguntar para você, aonde está Deus? Explica para mim, porque eu não vejo. Você, antes de responder a pergunta, você faz outra. Responde perguntando. Pergunta para tal pessoa assim, explica para mim da onde vem o vento, que eu explico da onde vem Deus. Porque o vento você sente, mas você não vê. E você não sabe da onde, como que ele teve seu princípio. Então, me responda da onde vem o vento, que eu explico da onde vem Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele respondia a pergunta fazendo pergunta. Quando mostraram para ele uma moeda, ele falou, de quem é essa moeda? O que está nessa moeda? Que está... Num lado está César, então dá a César o que é de César. Em certa ocasião, fizeram umas perguntas para Jesus, ele falou, antes de eu responder a vossa pergunta, vocês me respondem a minha. O batismo de João, ele veio do homem ou veio de Deus? Aí eles ficaram numa cruziada, os fariseus. Se nós falar que veio do homem, ele vai falar, então por que vocês não aceitam? Se nós falar que veio de Deus, então ele também vai falar, então, por que vocês estão duvidando? Quer dizer, Jesus respondia a pergunta fazendo pergunta. Responda para mim, da onde, quem colocou o sol naquele lugar que ele está e deu para ele horário para sair e horário para se recolher, sem atrasar e sem adiantar um minuto, que eu te respondo a tua pergunta. Responda para mim quanto raio o sol tem quando ele
quando sai dele o resplendor, quanto raio ele joga para a terra? Quanto raio ele joga para a terra? Se você me responder, eu respondo da onde Deus veio. Então você me responda para mim, da onde veio a lua e quem é que faz ela mudar de estações? E conforme a estação que ela muda, é um comportamento que a natureza tem. O comportamento da natureza, do mar, vai depender da mudança de lua. O peixe se reúne no rio, o gado se reúne no pasto em determinada estação da lua. E quando muda de lua, eles se esparramam no rio, os peixes, e o gado se esparrama no pasto. Conforme a lua, quando você planta o seu arroz, ele cresce de um jeito. Conforme a lua, ele cresce de outro. Quem responda para mim, quem que põe o limite na lua, limite no mar, limite no sol, que eu respondo. Da onde vem o Deus? Quem é Deus? Me responda. Eu estou falando isso porque uma menina indo na escola dominical num domingo de manhã, é duro isso que uma menininha ia na escola dominical com a Bíblia de domingo de manhã. Hoje nem à noite tem crente que vai, nem à noite. O domingo é tudo dele. Abraça o domingo todo para ele. Bonito, né? 6 dias para você, ou de Deus ainda se abraca para você. Quer pegar tudo para você, Deus nada, Deus não tem nada, né? De Deus você não dá nada, né? Tudo para você. Tudo para você. Isso aí não é ser egoísta? Não é o egoísta que quer tudo para ele? É isso que é egoísta? Egoísta. Egoísta. Tinha que estar corrigindo meu português. Eu estou perguntando o que significa egoísta. Não é o português corrigido. Egoísta. É egoísta. É eu? É egoísta. Corrige meu português. E eu estou querendo saber o que é egoísta. Egoísta. O que é egoísta? É a pessoa que quer tudo para ela? É isso que eu quero saber. O que é egoísta? E você quer tudo para você. Só ela sabe. Só ela sabe, né? Tudo é dela. Segunda-feira é dela. Sábado é dela. Domingo é dela. Deus está vendo isso. Você não pensa que Deus não está notando que Ele está. Porque o irmão Brana disse na mensagem de perfeição que Deus tem um anjo escrivão que ele nota tudo que nós faz. E lá no livro de quinto selo, no quinto selo, o irmão Brana disse que o anjo escrivão é que chama nós para subir a escada de marfim para receber o galardão. Quem chama nós é o anjo escrivão. Está no quinto selo. E Deus nota tudo que nós faz, que nós fala, desde o ventre até o último suspiro que damos. Ele conhece nossa vida antes da fundação do mundo, que ele disse: amei Jacó e aborreci de Esaú, antes que eles nascessem. Antes que eles nascessem. Deus sabe que você pode dar mais para Deus. Deus te conhece. Ele sabe
que você pode adorar mais Ele do que você tem adorado. Ele sabe que você pode viver uma vida mais consagrada do que você tem vivido. Deus sabe. Por quê? Porque Ele dá condições para você. Deus dá condições para você. Só que você não usa as condições que Deus dá. Se Ele te está dando saúde, Ele está dando condições. Se o seu marido tem um emprego, ou você tem um emprego, Ele está dando condições. Se as suas pernas não estão atadas, se você não está numa cadeira de roda, mesmo numa cadeira de roda, tem pessoa que vai na igreja. Porque hoje Deus facilitou mais as coisas para nós. Para o mundo eu não sei se Deus tem facilitado as coisas para eles, que são incrédulos. Mas eu estou dizendo para nós que confessamos ser cristãos, Deus tem facilitado as coisas para nós. Deus tem ajudado nós a servir Ele, baseado no William Branham, que ele disse: Jesus fez a sua parte no Calvário e está ajudando nós a fazer a nossa. E ajudando nós a fazer a nossa. Para isso Ele deu o Espírito Santo, para ajudar nós a viver a vida cristã. O Mombrana prega uma mensagem: quão difícil é viver a vida cristã? Ele faz uma pergunta. Depois ele mesmo responde a pergunta dizendo: para quem não tem o Espírito Santo é difícil. Mas quem tem o Espírito Santo é fácil. Porque o Espírito Santo, ele facilita as coisas para você. Ele te dá força. Ele te unge. Ele te unge. Hoje, se você tem carro para você ir na igreja, é o que Deus dá carro para você ir na igreja. Trabalhar, passear com o carro, isso é coisa que está em segundo, terceiro lugar. Mas em primeiro lugar, Deus deu carro para você ir na igreja, e você não vai. Já é outra coisa que Deus deu para você e você não está usando para Ele. Chama talento enterrado. O Jesus chama isso de talento enterrado. Carro na garagem, carro é um talento. E se você não usa ele para ir na igreja, você está enterrando o talento. E Jesus diz que aquele que enterra talento é servo mau. Ele disse isso: aquele que enterra talento é servo mau. Devia dar o seu dinheiro para o banqueiro, Jesus disse. Pelo menos rendia juros. Mas como você tem enterrado, tirado você e darei para outro, para aquele que tenha mais. Tira de você e dá para aquele que tem mais. Porque ele deu 5 para um, rendeu 5, são 20. E deu 5 para outro, 2 para outro, rendeu 2, são 4. Um para o outro, esse enterrou talento. Será que não é, esse um não é eu? Será que esse um não é você? Você já perguntou para você mesmo? Se você não é esse um enterrador de talento, que Jesus vai vir, vai te chamar, o que você tem e dá para outro? Você já perguntou para você mesmo se não é você essa pessoa? Que Deus dá para você meio e você não usa os meios que Deus dá para você. Deus dá para você um salário. Você não tira os 10% que é de Deus, porque os 10% não é seu. O 10% é de Deus.
não é seu. É dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Você pensa que você está sendo inteligente em fazer isso? Você está perdendo. Você está perdendo. Porque Malaquias 3 está bem escrito. Trazei o vosso dízimo à casa de tesouro. Fazendo isso, eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal que nela vem a maior abastança. E eu repreenderei o devorador. Por isso que o devorador está solto no mundo. Enchente, cidade inundada, guerra. E outro lugar, fogo queimando. Outro lugar é salão que queima, é assalto, mais assalto. Por que será que está acontecendo isso? Vamos culpar Deus? Deus não tem culpa. O ladrão da direita disse para o ladrão da esquerda: nós tem culpa de ter aqui, mas esse homem não tem. O ladrão da direita disse para o ladrão da esquerda: nós com razão, nós estamos aqui. Fizemos por onde merecer ser crucificado. Mas esse aqui é inocente. O ladrão da direita viu que Jesus não tinha culpa nenhuma. E você? Acha que Jesus é culpado de viver a vida que está vivendo e as coisas não estão dando certo? E você acha que Deus é culpado? Será que o culpado não é você mesmo? Você já perguntou? Você já examinou você? Você já examinou você? E perguntou você mesmo: será que todo esse mal está vindo sobre mim? Será que nada está dando certo? Será que não é eu o culpado? Você já batizou em nome do Senhor Jesus Cristo? Conforme está em Atos 2,38, Atos 16, Atos 8,16, Atos 19,5, Atos 2,38, Pedro batizando o povo pentecostais em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8,16, Felipe batizando o povo de Samaria em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19,5, Paulo rebatizando de novo os discípulos de João. E você? Como você é batizado? No Pai, Filho e Espírito Santo? Isso não é nome. Esse batismo, não tem uma pessoa na Bíblia batizada dessa maneira. Esse batismo, quem trouxe ele em cena é a Igreja Católica. No ano 325, no Concílio de Niceias. Até então o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que o meu nome for invocado será salvo. Meu nome for invocado será salvo. Todo aquele que o meu nome for invocado será salvo. Sou o nome do Senhor Jesus. Não é invocado sobre você, porque você usa o nome de Jesus para expulsar demônio. Você usa o nome de Jesus para orar. Por que não usa para batizar? Por que em tudo você pode usar menos para batismo? Você já perguntou isso? Deve fazer essa pergunta por você mesmo. Porque se você fazer para o seu pastor, ele vai te enrolar. Que é a prática dele, é enrolado. Você já lavou o pé um do outro na ceia? Jesus disse para Pedro: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se Pedro não tinha, nós temos. Então Pedro, Deus deu um direito para ele, uma doutrina para ele. Para nós Deus dá outra. Deus, da maneira que ele começa, ele não termina. Se Jesus veio aqui lavando o pé um do outro e mandou nós lavar, por que não lavemos? Porque a igreja tem rico e o rico vai embora? Diz que vai. Se ele não quer, deixa que vai. Porque João disse, Pedro disse: se saiu de nós, porque não era do nosso. Se saiu de nós, porque não era do nosso. Porque se é do nosso, fica.
Se saiu de nós, porque não é nosso. O que é de nós, o que é nosso, fica. O que é nosso, fica. E Jesus disse em São João 15, o ramo que não dá fruto, meu Pai corta. Tem muita gente que Deus cortou. É um monte que cada dia que passa seca mais. Porque uma vez cortado, é desligado da vida. E cada dia que passa vai secando mais. Porque não está mais extraindo a seiva da árvore. Porque foi cortado da árvore. São João 15. Você fala assim, minha vida, pastor, está cada vez piorando mais. Será que você não foi já cortada de Jesus? E se encontra num monte de outros cortados? Porque cortado une com cortado. Se você cortar o ramo aí de um pé de uva, você joga o galho cortado junto com o outro que está cortado e faz um monte de cortado que fica ali esperando secar para queimar. Aonde é que você está? Você está em Cristo ou fora de Cristo? Você está dentro da arca ou está fora da arca? Aonde você está? Você está na fé ou na incredulidade? Você está dentro do Espírito Santo ou você está fora? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas para aquele que está em Cristo, não para aquele que Cristo está nele. Você fala assim, Jesus está em mim, pastor. Negativo. É muito bom Jesus ter em você. Muita coisa vai ser realizada com Cristo em você. Mas para ir para o céu, você precisa ter nele. Você tem que entrar em Cristo para ir para o céu, como você tem que entrar no avião para ele levar você. Você tem que entrar no ônibus para ele levar você. Você tem que entrar na arca para a arca levar você. Por isso que Moisés entrava na coluna de fogo e a coluna de fogo entrava em Moisés. Deus entra em nós e nós entra em Deus para ir embora. Deus entra em nós para ele fazer a obra. Depois nós entra nele para nós ir embora. Nós temos que entrar em Deus. O que você faz com a sua fé? Aonde você está colocando a sua fé? O que você faz com a sua vida que Deus te deu? Porque eu estou aqui com a mensagem aberta aqui, e na mensagem chama sepultamento. O irmão Branham disse que a vida que nós temos é Deus que deu. Ele disse bem aqui, uma pequena história que ele fala aqui, a vida que você tem é Deus que tem dado para você. Deus tem dado para você. E o que você faz com essa vida que Deus tem dado para você? Agora aqui ele fala assim, aquele jovem disse, juiz, ele respondeu, e ele rompeu a escola, a escorta do tribunal, saltou por cima da grade e caiu ao pé do juiz para implorar misericórdia. Ele disse, juiz, olha para o meu rosto. Você não me conhece, juiz? Ele disse, não, meu filho, não te conheço. Ele disse, você se lembra de um certo garotinho que você salvou muitos anos atrás de um cavalo fora do controle? Ele disse, o juiz, sim, eu me lembro. Ele disse, eu sou aquele menino. Disse, juiz, você me salvou, então me salva agora. O juiz olhou para ele e disse, filho, naquele dia eu fui seu salvador, mas hoje eu sou seu juiz. Aquele dia lá na terra eu era salvador seu,
Mas aqui no trono branco, eu não sou Salvador. Eu sou juiz. Na terra eu era o Salvador, mas aqui no trono branco eu sou juiz. Hoje o cordeiro é sanguento, mas naquele dia ele será lâmpada. Naquele dia ele será lâmpada. A lâmpada clareia para você, mas ela não te salva. A lâmpada, ela clareia, mas ela não te salva. Ela pode mostrar uma cobra para você, mas ela não livra você da cobra. Mostrar é uma coisa, livrar é outra. Aí ele vai falando, ele está falando aqui do menino que foi salvo por um homem, depois um dia ele pecou, ele matou, estava para ser condenado, e ele falou para o juiz: o senhor me salvou um dia de um cavalo que estava descontrolado, salva eu hoje. Isso estava no tribunal agora. O juiz falou: aquele dia eu era salvador, hoje eu sou juiz. Aí o irmão Brana, ele vai e fala aqui, ele vai dizendo assim, disse: eu sou aquele menino. Ele disse: juiz, você me salvou, então salva-me agora. O juiz, ele disse: filho, naquele dia naquele dia eu fui seu salvador, hoje eu sou seu juiz. Hoje eu sou o seu juiz. Aí o Mambana vem e fala aqui: você é o juiz seu mesmo. Você é seu juiz. Ele fala bem aqui. Lembra-se, ele apenas é um salvador. Ele também é um juiz. Deus é salvador, mas também é juiz. Só que a missão de juiz, ele não está executando agora. Ele vai executar ela no trono branco. Você quer encontrar com Jesus como salvador ou como juiz? É você que escolhe. Você quer encontrar Jesus como seu salvador ou como seu juiz? Como seu salvador, ele te salva. Mas como seu juiz, ele te condena. E você está esperando Jesus vir como juiz, irmão? Você está esperando ele vir como juiz? Como juiz, ele não tem sangue. Como juiz, ele não tem o cordeiro ensanguentado com ele, não. O cordeiro terminou a sua missão. Como juiz, ele é leão da tribo de Judá. Você vai esperar Jesus mudar para leão para aceitar ele? Leão não tem sangue derramado, não. Leão não derrama sangue, não. O leão não é salvador, não. O leão é para pôr ordem no seu território. E do jeito que eu estou indo, do jeito que muito está indo, eu estou incluindo eu no meio. Não estou colocando eu como santão, não. Nós temos que vigiar muito para que nós não perdermos essa oportunidade que nós estamos tendo. Porque ele vai dizendo aqui, que você é o juiz agora. Você é que julga. Você é o seu juiz agora. Hoje ele é teu salvador. E você é o juiz seu. Julga você. Como ele disse para Timóteo: cuida de você mesmo, Timóteo, e da sã doutrina. Fazendo isso, você salva você e salva muito. Julga você mesmo, como disse Paulo em 1 Coríntios 11. Se nós julgamos a nós mesmos, nós não vamos ser julgados com o mundo. Porque quando nós julgamos nós mesmos, o Senhor nos salva. Em vez de você julgar os outros, por que você não julga você? Em vez de você ver defeito nos outros, por que você não vê no você?
É melhor você ver você, porque assim você conserta. E se você vê nos outros, você não conserta você. A ver a pessoa que você vê defeito, ela se conserta e você fica estragado. Você fica estragado. Examina você mesmo. Senta. Senta um pouco. Olha para você mesmo. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua saúde? O que você está fazendo com o dinheiro que Deus dá para você todo mês? O que você faz? O que você faz? Você separa o que é dele? Aí ele fala: trazei o dízimo à casa de tesouro, e eu repreendo o devorador. O devorador está sorto, irmão. O devorador está trazendo enchente. O devorador está trazendo queimada. O devorador está trazendo guerra. A Ucrânia está totalmente destruída, certa cidade. Ela está sentada na cinza, com bomba, mais bomba que a Rússia manda. E aquilo ali simplesmente é um gosto da Terceira Guerra Mundial. Não é a Terceira Guerra Mundial, mas é uma advertência. Mas é uma advertência. Porque uma bomba só que joga na Rússia já é a Terceira Guerra Mundial, segundo eles se declara. Uma bomba só que joga nela. Então não falta muito. O irmão Branham está dizendo aqui nessa mensagem de sepultamento: um dia desse, o último sermão vai ser pregado. O último sermão. Um dia desse, a Bíblia vai ser fechada. Um dia desse, o Espírito Santo irá embora da terra. O sangue de Cristo cessa de ser o intercedor. Interceder. O sangue de Cristo para de remir. Todo será recolhido. E se você se encontra sem o sangue de Cristo na sua vida, sem batizar em nome de Jesus Cristo, sem tomar ceia, quem é o maior na sua vida? Quem que é o maior na sua vida? É Deus? Ou é seus filhos? Ou é os seus netos? Ou é o seu marido? Ou é o seu emprego? Qual é o maior? Porque você tem que servir o maior. E qual é que é o maior na sua vida? Porque você não deixa o maior por causa do menor. Nem um cachorro deixa de comer o bife para comer osso. O cachorro não faz isso. Ele não troca o bife por osso. E nós não podemos trocar Jesus por outra coisa. E você está trocando. E continua trocando, viu? Continua trocando. E um dia você troca pela última vez. Que Deus te dá uma boa tarde. Que Deus te dá para você o Espírito Santo, para que Ele te desperta você para a vida. Desperta você para viver a vida cristã. Eu não estou dizendo ser crente. Crente que é o diabo é. Crente até o diabo é. No livro de São Tiago, capítulo 2, verso 19. Crente, até o diabo é crente. Nós estamos falando de cristão. Nós estamos falando daquele que tem o novo nascimento e tem o Espírito Santo como seu guia. Tem o Espírito Santo como seu professor. Porque Paulo disse: eu reguei, eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento vem de Deus. E você está crescendo na fé? Você está crescendo no amor? Ou você só está crescendo mais riqueza, mas não acumula a fé, não acumula o Espírito Santo, não acumula o amor de Deus na sua vida? Se enche. Cada vez se enche mais. Mas das coisas do mundo. Mais vazio de Deus.
E tudo que está vazio, o vento leva. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde com Jesus. Vamos para a pergunta da tarde, então. O irmão Júlio Braz, ele pergunta: Pastor Joel, o que é dom do Espírito Santo? De Atos 2:38. Aquele dom do Espírito Santo, irmão, ele está no singular. O irmão vai ver que ele está no singular. Aquele dom do Espírito Santo ali, aquilo ali é o próprio Espírito Santo, que Jesus disse para a mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, você é que pedia água e eu daria. Se você conhecesse o dom de Deus. Porque Jesus disse: vocês adoram quem vocês não conhecem. Ele falou para a samaritana: vocês adoram quem vocês não conhecem. Porque se você conhecesse o dom de Deus, o dom de Deus é Ele. Jesus é o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para remissão do vosso pecado, e receberei o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é Jesus. Ele disse para a samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, era Ele. Agora existe os dons no sentido plural, que são língua estranha, que são profecia, que são interpretação. Isso aí o diabo usa. O diabo também usa os dons de Deus. O diabo também imita Deus. Então a gente não pode ter língua estranha na igreja se não tiver quem interpreta, disse Paulo. O muito que fala, dois ou três, e age intérprete. Se não tiver intérprete, fica calado. Se você vê a igreja falando em língua estranha sem interpretar, está errado. Porque o diabo também pode falar, e haver o diabo que está falando e não é o Espírito Santo, porque ele imita. Se for impossível, é o próprio eleito, porque é parecido. Eu vejo tanta profecia que as pessoas falam: profeta tal está profetizando, está profetizando. Agora mesmo nessa política aí, tanto pastor levantou, quanta irmã levantou, profetizando. E quem interpreta uma profecia é o tempo. O tempo é que interpreta em profecia. E com o tempo, irmão, você vai ver que aquela pessoa estava com o espírito errado. Que nem aconteceu no ministério do irmão Brena, que ele, com a mãe, trouxe o nenê para ele orar. Ele falou assim: não, mãe, nem adianta orar, porque amanhã esse filho da senhora vai morrer. Deus vai levar ele embora. Não adianta orar, porque Deus vai levar ele embora. É o plano de Deus, é levar ele embora. Ela saiu dali desesperada, foi em outra mulher, uma que era chamava profeta. Chegou nela e falou assim: ora para o meu filho. Como o irmão Breno disse que Deus vai levar ele embora amanhã. Ela falou: não, Deus não vai levar ele embora, não. Não, Deus não vai levar, não. Orou, você vai ver só. Seu filho vai ficar bom. Outro dia o menino partiu. Aí o Bilipô falou para o irmão Bruno: pai, e agora, pai? O senhor disse que o menino vai morrer. A irmã disse que ele não vai. Aí o irmão Bruno falou assim: espera até amanhã. Ou amanhã entra a resposta do hoje. Quem responde hoje é o amanhã. Quem fala que aquela mulher, aquele homem, está profetizando certo, é o tempo. Deixa o tempo. Amém, meu irmão? Qual é que é a outra pergunta, Dado? Dado? O Dado? Vamos ver aqui outra pergunta. O Dado precisou sair um pouco. Próxima pergunta do irmão Marcelo. Ele pergunta: existe objetos que trazem bênção ou maldição? Tem, bastante, irmão. Tem casa que você mora, que já morou outra família. Conforme a família que morou, ela vai embora, mas o espírito fica. Você passa a ter uma vida estranha, você vai ver
o espírito que ficou em casa. Teve um irmão, um pastor, que foi visitar outro, e ia passar uma semana na casa do irmão pastor. Os dois eram pastor. E ele viu que a família não estava bem, que a esposa estava nervosa, que o pastor também estava nervoso, e que a mocinha da casa, tinha uma mocinha na casa, e a mocinha também estava agitada, e o pastor viu que a atmosfera do lar daquele pastor estava pesada. Aí ele ficou preocupado, pastor visitante. Aí ele saiu para dar uma volta, tinha um pomar de laranja assim perto, ele saiu chupar umas laranjas, e ele viu, assim perto da casa, um bonecão de feiticeiro. Não, ele viu uma revista. Ele olhou a revista, era a revista que falava sobre macumba. Aí ele chamou o pastor e falou: pastor, de quem é essa revista aqui? Foi da minha filha. Foi essa revista que está trazendo todas essas contendas dentro da sua casa. Você, pastor, é ela. É ela que está fazendo essa atmosfera da sua casa ficar pesada. Essa revista aí. O que nós faz? Vamos tacar fogo nela. Pegaram o fogo, tacaram na revista. Acabou o problema. A família ficou alegre. As coisas todas voltou a mil maravilhas. Era aquela revista que falava sobre macumba, que a menina tinha ganho, estava trazendo aquele alvoroço dentro da casa. A veia roupa, você a veia compra. Não digo, eu não estou dizendo roupa nova, roupa usada não, estou dizendo roupa nova. Porque aquela loja que você compra, a veia é loja de macumbeiro, a veia é loja de quem ofereceu para idolatria, para santo, falando se aquela loja render, eles fazem promessa de levar aquela promessa lá onde está aquela santa, vai andar de joelho a escada, se Deus abençoar a loja. Aí você compra roupa de indólatra, roupa oferecida a demônio. Então você tem que orar, mesmo roupa nova, você tem que orar para tirar o espírito. O irmão Branham, o chapéu dele caiu de um poste. Aí o Billy Paul foi pegar o chapéu, o irmão Branham fala: não pega o chapéu, que tem um espírito de adultério dentro dele. E outra vez, o irmão Branham foi posar no hotel. O irmão Branham falou para o irmão: não tem outro hotel para você levar eu? Tem uma, é muito simples, irmão Branham, mas leva eu lá. Levou, o irmão Branham falou: vou ficar aqui. Outra vez o irmão Branham fez a mesma coisa. O irmão não aguentou. Falou: irmão Branham, eu levo você naquele hotel que é mais confortável, e o senhor não quis, que preferiu esse, que é mais simples. E essa segunda vez que o senhor faz isso. Por quê? Porque naquele quarto que você levou eu, pousou um casal em adultério, e o espírito está lá dentro do quarto. E aqui nesse hotel é simples, mas aqui não tem espírito de adultério. Você viu onde o irmão Branham olhava? O irmão Branham fugia dos espíritos. O irmão Branham fugia. Fugia porque a Bíblia disse isso. A Bíblia diz que Jesus fugiu para o Egito para não ser morto por Herodes. Não é feio fugir. É feio você ficar e ser possuído por demônio. Tem demônio na roupa. Olha na cartinha de Judas. Detestai até a roupa suja do pecado, manchada do pecado. Lá na cartinha de Judas. O apóstolo Paulo está falando da roupa manchada de pecado. Para nós detestar até ela. Porque nós não odiamos o pecador, mas nós odiamos o pecado que está no pecador. Nós não odiamos o fumante, nós odiamos o cigarro. Nós não odiamos a pessoa que bebe, nós odiamos a bebida. Nós não odiamos a pessoa picada por uma cobra, mas nós odiamos a cobra. Então nós não odiamos a denominacionais, mas nós odiamos a doutrina que ele segue. A doutrina que ele segue é diabólica. Porque o apóstolo Paulo disse que no último dia ia ter ensino de demônios. O demônio ia ensinar. E o que demônio ensina?
Demônio é anticristo. Demônio ensina a Bíblia com interpretação. O profeta ensina a Bíblia com revelação. Há muita diferença de revelação com interpretação. Então, meu irmão, tem demônio objeto, sim. E tem que tomar cuidado, porque quando você vê que está certo atitude você está tomando, que você não tomava, você está falando certa coisa que você não falava, então você abre o olho, que você pode ter pegado um espírito aí por roupa, você pode ter pegado um espírito aí por algum lugar que você vai. Você lembra daquela moça que entrou no baile com um corte de vestido embaixo do braço, que ela ia da costureira? Em vez dela ir na costureira, ela entrou no clube para testificar a Deus no clube onde ela dançava. Ela acabou ficando endemoniada lá dentro. Só dela entrar no clube, ela ficou endemoniada. E ela não entrou no clube para dançar, entrou para testificar, mas não testificou nada. Ela acabou dançando. Olha, tome cuidado, viu, irmão, no lugar que você vai, porque esse negócio de você perder a vontade de ir na igreja, perder a unção de ir na igreja, porque na igreja você tem que ter unção. Esse negócio de você pegar o domingo, você, e não dar para Jesus, esse negócio daí, eu não sei não se é Espírito Santo. Não vou te julgar, porque eu tenho que julgar eu. Quem julga a irmã é Deus. Ou melhor, quem julga a irmã é a irmã mesmo. Deus vai julgar a irmã, vai julgar eu no trono branco. Agora Deus não está julgando, Ele está salvando. Mas no trono branco Ele não é salvador, Ele é juiz. Agora, o juiz agora é nós temos que julgar nós mesmos. Julga você. Vê com o que você está fazendo, está certo? Julga você. Vê o que ao comportamento que você está tendo, ponhando filho, ponhando neto, ponhando marido acima de Deus, ponhando festa acima de Deus. E sendo que Jesus disse buscar o reino do céu em primeiro lugar, você está buscando em terceiro e em último lugar. Às vezes nem buscando está mais. Tem outra pergunta, Dada? Agora o estudo de oração da tarde. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração à sua família e seu favor. Benedita Nintes pede oração ao seu favor e sua família. William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Pelo ministério do pastor Joel. Marcos Geraldo pede oração à sua família e seu favor. E a irmã Dulce pede oração à sua família. Senhor Deus, que a tua graça, infinita graça, que ela abrange cada filho e filha do Senhor, e que nós podemos viver, Senhor, totalmente envolvido nas coisas do céu, envolvido no Espírito Santo, até o ponto que nós não temos mais lugar para dar para o mundo. Nós não temos mais lugar para o mundo na nossa vida, totalmente preenchido pelo Espírito Santo, pelo céu. Ajuda nós a ser cristão verdadeiro, Pai. Não deixa nós ser crente, somente crente, porque aí o diabo também é, e aí nós estamos empatados com o diabo. Mas deixa nós desempatar. Ser cristão o diabo não consegue ser, porque cristão é aquele que nasceu de novo, que tem um novo nascimento. Esse é o cristão. Então ajuda nós a dar um passo a mais, saída do terreno dos crentes, entrar no terreno do cristão, que é onde nós levamos as coisas do Senhor a sério, aonde nós não brincamos de crente, aonde nós vivemos com temor, aonde nós vivemos com sabedoria. Glória. Ajuda nós a entrar no terreno do cristão, que é o terreno, Senhor, com o Espírito Santo nós enche. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço que nós podemos terminar o ano com saúde e com força,
e começar um novo ano, não só o ano ser novo, mas nós também começar com uma nova pena, com uma nova unha, com uma nova garra, com uma nova vida. Começar com uma nova vida, uma vida mais chegada a Deus, uma vida que suspira, que respira mais o Espírito Santo, um pulmão que enche mais do céu, uma mente mais dominada por Deus, um coração se tornando o trono do Espírito Santo, não um coração o trono da maldade, um coração cheio de reserva, um coração cheio de ódio, mas um coração cheio do Espírito Santo. Pai. Ajuda nós a ter o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor é que tem céu para nós dar, a vida eterna. Não deixa nós trocar o Senhor por nada, que nem a Marta trocou o Senhor pela cozinha, trocou o Senhor pela panela, e o Senhor disse para Marta que ela estava muito distraída e que Maria tinha feito o correto sentado no pé dele, e ela tinha conseguido algo que nunca seria tirado da sua vida. E esse algo era o Senhor, Deus. Era o Senhor. Então não deixa nós ser crente Marta, batendo panela por todo lado, mas ajuda nós a ser crente Maria, que larga tudo por ti. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.